muitas vezes. E a letra diferente apenas. São dois irmãos de sangue, uma mesma família. Só que um deles é o assassino. E ele confessou isso para a nossa repórter hoje durante a entrevista. Ele confessou ser o assassino porque o irmão dele, que a única diferença entre os dois, um é Emilson e o outro é Enilson, é uma letra. O irmão inocente está preso e o irmão assassino está solto. E está na frente da nossa repórter. Cadê ele na frente da nossa Lívia Zúcaro? A nossa Lívia foi fazer essa entrevista achando que o irmão assassino não falaria que era ele, mas que queria ajuda para libertar o irmão que está preso. Mas, para surpresa da nossa repórter, ele confessa ter agido nessa festa, ele confessa ter dado os golpes de faca e, portanto, confessa ser o assassino. A Lívia fica chocada com a revelação. Como a Lívia percebe que o assassino estava disposto a assumir o que cometeu, ela propõe ir com ele até a delegacia para livrar, então, o irmão inocente e ele fica na cela no lugar do inocente porque ele é o assassino. E não é que ele topou? Ele vai agora, com a nossa repórter Lívia Zúcaro, até a delegacia para desfazer o mal-entendido por causa de uma letra. Mostra, por favor, a certidão. Enilson e Emilson. A criatividade foi pouca aí para botar nome também, hein? Uma letra fez com que o irmão errado fosse detido, mas pelo menos o assassino, já que cometeu a loucura, a besteira de ter matado alguém numa festa, diz que está disposto a arcar a consequência para o irmão não pagar. O irmão, que é o inocente, o assassino é o Emilson. Quem é o assassino? Esse é o N, esse é o M, né? Esse é o N, esse é o M. O irmão N, no dia do assassinato lá na Paraíba, estava em São Paulo. Ou seja, é impossível, por uma distância de mais de 2.000 quilômetros, que ele fosse o assassino. Mas o irmão M está disposto. E agora, com a Lívia Zúcaro, vai bater lá na porta da justiça para tirar o irmão que está preso inocentemente. Será que é tão simples assim para desfazer essa loucura? Imagina você ser preso por um crime que não cometeu, sendo que o assassino é teu irmão que bate no peito e fala: a responsabilidade é minha, o assassino sou eu. Vamos ver a reportagem da Lívia Zúcaro, por favor. Um assassino confesso. Você matou uma pessoa? Sim, matei sim. E uma injustiça. Não dá pra gente se controlar, né? De saber que o esposo da gente tá lá, sem ter noção, nem eu sabia. Falei, mas que homicídio é esse, né? A diferença de uma letra causou a prisão de um inocente. Você sabe que depois de dar essa entrevista, a justiça pode falar, então, venha você no lugar do seu irmão. E aí? Será que o verdadeiro assassino vai ficar preso? Emilson quer se entregar. Ele não está mostrando o rosto para não ter represálias na rua. Mas ele vai entrar agora na delegacia. Pode subir, Emilson, as escadas aqui. Vamos ver se ele vai ou não ficar preso. E será que o irmão dele, que é inocente, vai ser solto? Esse homem que não quer se identificar disse e confessou que matou uma pessoa. Ele quer se entregar para a polícia, porque o irmão dele foi preso no lugar desse homem que está aqui. E tudo aconteceu por conta de uma letra no nome de vocês. Verdade. É que o nome do meu irmão é Enilson e o meu nome é Emilson. Aí, quando foi na hora que alguém citou, era para citar o nome, em vez de citar o meu nome, citou o nome do meu irmão.
Este é Emilson e este é Enilson. Um com M, outro com N. Os nomes são quase iguais. A fisionomia também é bem parecida. Mas os rumos que os dois irmãos levaram na vida são bem diferentes. Como as semelhanças eram maiores que as diferenças, um acabou sendo confundido com o outro. Enilson, que trabalha em uma construtora, virou notícia como acusado de cometer um assassinato. Mas o que ninguém sabia é que era o irmão dele, Emilson, que havia matado a pessoa. Como você matou essa pessoa? Lá na Paraíba, a gente estava num sítio lá, e nessa brincadeira que a gente estava brincando, chegou 3 rapazes desconhecidos, e ele chegou passando a faca uns negócios que tem em redor da gente, que a gente chama de umas cordas. E chegou 3 rapazes, invadiu a nossa brincadeira, cortando essas cordas, e os pessoal correram, e nisso aconteceu uma briga grande. Eu saí na mão com 3 peão, que eu nunca tinha visto, e 2 correram e um ficou. E esse peão que ficou, essa pessoa que ficou, ela brigou muito, a gente brigou em termos de 1 hora, mais ou menos. E eu escutava o tempo inteiro ele falar que ia me matar. Que se ele não me matasse ali, eu não ia viver 3 dias. Então, na hora em vez de, tipo, você sabe, na hora que daquela briga, de escutar tantas palavras, você já nervoso, imagine. Chegou a acontecer o pior. Ednilson, o irmão inocente, está há 1 mês detido aqui no CDP de Guarulhos. Segundo a família, é um ambiente que ele nunca frequentou, nunca esteve, inclusive, em uma delegacia. Quando foi preso, nem entendeu o porquê. Os policiais comentaram que ele estava até tranquilo demais para um homicida procurado pela justiça há tanto tempo. Ele ficou sabendo há poucas semanas que, na verdade, o culpado pela morte que ele está pagando era o irmão dele. Falaram, olha, ele desceu para o 1º DP da Monteiro Lobato de Guarulhos. Aí eu fui até lá, averiguar se isso realmente era real. E cheguei lá, meu esposo estava lá. Então não tinha noção do que estava acontecendo. E ele tinha noção do que estava acontecendo? Não tinha. Não tinha noção nenhuma. Quando eu cheguei lá, que eu encontrei ele falou para mim ficar tranquila, que ele não tinha feito nada, porque eles estavam acusando ele de um homicídio. E ele falou, fica tranquila, porque eu não fiz isso. E se isso fosse verdade, eu assumiria e ficaria aqui, porque eu estaria pagando por algo que eu tinha feito, mas eu não fiz. O assassinato em questão foi cometido em 2001, durante uma festa em Pombal, na Paraíba, onde o Emilson, com M, morava. Na época, o irmão Enilson, com N, já estava em São Paulo. Por mais que a gente tivesse brigado, se ele tivesse chegado, ele não deixava, não tinha como, ele não... Meu irmão, ele não arranha nem uma aranha. Na época do crime, seu irmão estava na Paraíba ou ele estava em São Paulo? Estava em São Paulo. Estava em São Paulo. Meu irmão não tem conhecimento nem o nome do sítio, meu irmão não sabe nem onde aconteceu isso. Você conhecia as pessoas que estavam ali naquela cena? Naquela festa onde aconteceu o assassinato? Você fala as pessoas da briga? As pessoas da briga. Nunca tinha visto. Nem eu conhecia e nem eles me conheciam. Como elas não sabiam quem você era, elas foram pesquisar teu nome. Isso. Mas erraram na pronúncia. Colocaram o nome do meu irmão. Emilson diz que quer se entregar. Mas como será que ele vai reagir quando estivermos na frente de uma delegacia? O Emilson, depois de confessar o crime e dizer que queria trocar de lugar com o irmão dele, aceitou vir até a delegacia. A gente está no 1º DP de Guarulhos, na Grande São Paulo, e foi a equipe justamente dessa delegacia que foi até o local onde estava o irmão dele, o Enilson, para prendê-lo. Vamos entrar aqui? Vamos entrar sim. As advogadas dele estão aqui com a gente também. E a gente sabe que é um processo complicado quando uma pessoa quer se entregar.
ele confessou o crime, confessou aqui para o Cidade Alerta, quer trocar de lugar com o irmão dele, mas uma pessoa que é culpada e quer se entregar na delegacia nessa condição, será que vão aceitar prendê-lo? Vamos ver. Vamos tentar novamente. Vamos ver como é que funciona a justiça brasileira. Exatamente. Já estivemos aqui uma vez. O delegado responsável informou que, por ser o processo de outro estado, do estado da Paraíba, não havia possibilidade de fazer nada. Ele também, nessa situação, não sabia como agir. Então, nós voltamos com o Emilson. Emilson quer se entregar. Ele não está mostrando o rosto para não ter represálias na rua. Mas ele vai entrar agora na delegacia. Pode subir, Emilson, as escadas aqui. Vamos ver se ele vai ou não ficar preso, se ele vai conseguir trocar de lugar com o irmão dele, que é inocente nessa história. Nossa gravação, pela lei, vem até a porta. Agora ele entra e a gente acompanha e volta aqui para contar o resto dessa história. Será que ao se apresentar, Emilson vai ficar preso? Bom, estamos saindo aqui da delegacia, junto com as duas advogadas e também junto com o Edmilson. Ele vai vir aqui para fora também, tá de capuz, mas ele também vai sair pela porta da frente. E a gente vai explicar por que isso aconteceu. Ele veio aqui, contou a história para a polícia, trouxe as duas advogadas, confessou tudo que ele falou para a gente, ele já falou aqui para a polícia. Só que a gente vai entender agora por que ele não fica preso. Porque é uma situação, né, doutora, extremamente complicada. Ele confessa o crime, ele fala exatamente tudo o que aconteceu, diz, eu quero me entregar, e sai pela porta da frente. O que acontece? Nesse caso, a polícia aqui não tem um mandado de busca, né, contra ele, não tem um mandado de prisão contra ele. Então, por conta do processo tramitar em outro estado, a investigação tramitou em outro estado, infelizmente aqui na delegacia não há o que se fazer. E agora? Como vai fazer para trocar os irmãos? A gente está aqui com uma pessoa que confessou um crime gravíssimo, está com o irmão preso e precisa trocar o culpado pelo inocente. Estamos aguardando a decisão do judiciário. Quanto tempo leva? Não temos uma estimativa. 2 liminares já foram negadas e, nesse momento, estamos aguardando a decisão do juiz do processo de origem. A gente não sabe, doutora, quanto tempo então vai levar para que o inocente volte para a casa dele e para que o culpado vá para trás das grades. Infelizmente, não sabemos. Fizemos todo o possível até o momento, processualmente, e estamos aguardando a decisão do judiciário agora. Enquanto isso, o inocente permanece preso. Esse 1 mês que ele tá lá dentro e não tá sendo fácil, emagreci 1 quilo, não posso emagrecer de forma nenhuma, porque passei por um processo de câncer e ainda tô no acompanhamento de médico. E a gente viveu essa luta, e agora mais essa luta. Você vai preso para livrar o seu irmão ou porque você sente que você tem que pagar pela morte de uma pessoa? Eu vejo mais pela parte do meu irmão. O problema da vida do meu irmão é o meu caso. Entendeu? Então, aconteceu o que aconteceu, meu irmão tá lá. E meu irmão não é culpado disso.